Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, né? Estamos dando início a mais uma semana e eu espero que seja uma semana bastante produtiva, tá certo? Façam as atividades regularmente, preencham a agenda na data correta, tá bom? E não deixem de fazer, né, as atividades do dia, leiam direitinho os livros que eu for falando aqui, os assuntos, para quê? Para realmente ajudar no aprendizado de vocês, tá certo? As aulas são em vídeo, mas a gente não deve relaxar. A gente deve continuar fazendo tudo direitinho para se sair cada vez melhor, tá bom? A gente vai iniciar com o livro de produção de texto. Peguem um de vocês, coloquem aí na página 16, tá? E aí vai ter o assunto conto. E aí tem um texto bastante extenso, né? Leia a seguir o conto Guerra Civil, do escritor Alcântara Machado. Então vocês irão ler esse texto aqui completo, tá bom? Depois disso, né, a gente vai falar a respeito de conto, porque esse texto aí, ele é caracterizado, né, ele tem características de um conto. E o que é um conto? É uma narrativa essencialmente ficcional, narrada por alguém. Ou seja, se é ficcional, ela não existe de verdade, né? Alguém inventou essa história e contou. Se é narrada por alguém, alguém está o quê? Contando essa história, tá? Participante ou não, ou seja, o narrador pode fazer ou não parte daquela história, tá bom? Que mostra o seu ponto de vista e apresenta ao leitor os personagens e o enredo, ou seja, a história a ser contada. Então esse narrador vai apresentar para quem está lendo, né, todos os personagens e o enredo, que é o desenrolar daquela história, né, o que é que aquela história fala, tá bom? Então isso é um conto. Os contos apresentam uma quantidade limitada de personagens e cenários, e também um único conflito, ou seja, um único problema que será desenvolvido na história, tá bom? Seus personagens são limitados, então são o quê? São menos personagens, né? Tem um número X, no caso são poucos, né? E vai ter alguma coisa, alguma ação, somente uma, que vai se desenrolar ao longo daquela história ali, tá certo? Isso aqui que eu tô falando são as características de um conto, tá bom? A cronologia de acontecimentos do conto também segue uma sequência lógica. E o espaço, né, o local onde a trama se desenrola, é limitado. Então, a sequência lógica, né? Cronologia fala o quê? Fala do tempo, né? Ali onde se passa. Que tempo se passa aquela ação, que no caso vai se desenrolar com a história, tá certo? Essas características são genéricas para os mais diversos tipos de conto que existem. Portanto, é fácil encontrar nos contos mais extensos, como alguns de Machado de Assis, tido como o maior contista brasileiro, e tantos outros de Clarice Lispector que não respeitam a cronologia lógica. Então, essa parte que eu falei aqui, essas características de conto, é como se fosse assim a maioria, mas alguns escritores especificamente fazem de outra forma, tá certo? Isso aqui é uma maneira geral, falando do conto, mas um ou outro escritor, principalmente esses aqui citados, que são bastante importantes, não é isso? Eles apresentam o conto de outra forma, tá certo? Uma forma específica, a forma deles, ok? E aí você vai fazer as atividades da página 19 e da página 20, e daqui a pouquinho eu volto para comentar, tá bom? E aí vocês leram o texto todo, acharam interessante? Muito bem, pois lerão aí um texto que é um conto, ok? Apresentava essas características que eu citei aqui agora há pouco? Muito bem, vamos lá. Primeira questão. Vai ficar assim a resposta. Os contos ouvidos, quando passados adiante devido ao seu propósito de causar algum tipo de impacto ao leitor, sofrerão modificações na linguagem, tá bom? A segunda questão, vocês irão marcar a última opção, conto de humor. Vamos prosseguir. A próxima, a iminência de uma guerra civil entre os revolucionários de Caguassu e os
legalistas de São Tiago. Isso aí é de acordo com o conto que você acabou de ler, tá bom? Conferiram aí a resposta? Muito bem. A B. A história é somente transmitida por quem narra. A próxima. A história acontece às margens do rio Jacaré, no período da noite até o amanhecer. Próximo. A decodificação da mensagem transmitida pelo movimento das bandeiras. A próxima, a letra E. A mensagem é decodificada e o comandante envia uma resposta. Vocês estão conferindo aí? Estão fazendo direitinho? Fizeram tudo certo? Se não, é só corrigir, tá bom? Apaga aí e corrige. A próxima resposta pessoal. A história apresenta diversos personagens. Qual deles você acredita ser o principal? E qual é a função dele na narrativa? Escrevam aí o que vocês acham. E a próxima, vocês irão escrever o seu conto. Observe os elementos que deve haver nessa narrativa e lembre-se de que se trata de uma história ficcional, ou seja, vocês irão ter que inventar alguma história aí e fazer aí em forma de conto, ok? Vamos ficando por aqui por enquanto. Daqui a pouco eu volto com uma nova aula para vocês. Beijo!